Bom dia, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar dos assuntos que estão na página 42 até a página 48. Bem, nós vamos falar sobre sílaba tônica, sobre monossílabo tônico e sobre a acentuação das palavrinhas. Então, eu vou pedir para que você abra o seu livrinho aí na página 42 e preste bastante atenção na explicação, combinado? Vamos lá. Primeiro, nós vamos relembrar o conceito de sílaba tônica. O que é a sílaba tônica? Sílaba tônica é aquela sílaba que eu vou pronunciar com mais força, com mais intensidade. A essa sílaba eu chamo de sílaba tônica. Sílaba tônica é a sílaba que eu pronuncio com mais força, ok? Ok. Só que, dependendo da posição da sílaba tônica, essa palavrinha vai receber uma classificação. Lembram lá de palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas? Então, isso depende da posição em que a sílaba tônica vai estar na palavrinha. E aí eu trouxe para você relembrar o conceito de palavras oxítonas. Palavras oxítonas são aquelas quando a sílaba tônica for a última. Então, quando a sílaba tônica está na última posição, eu chamo essa palavrinha de oxítona. Percebam, a palavrinha sofá, quintal, tambor. Em todas elas, a sílaba tônica é a última. Lembrando que eu conto de trás para frente. Última, penúltima. O fá é o tônico, é a última sílaba. Quintal, última, penúltima. O tal é a sílaba tônica. Última sílaba, palavra oxítona. Tambor, mesma coisa. A última sílaba é a tônica. Última sílaba tônica, a palavrinha é oxítona. Depois, eu tenho que entender que nem sempre as palavras oxítonas serão acentuadas. Elas podem ser acentuadas ou não, mesmo tendo a sílaba tônica voltando aqui, ó. Sofá, quintal, tambor. Somente sofá foi acentuado. A sílaba tônica existe em todas as palavrinhas, mas nem todas as palavras oxítonas são acentuadas. Algumas serão, outras não. Palavras paroxítonas, quando a sílaba tônica for a penúltima. Então, quando a sílaba tônica é a penúltima, essa palavrinha recebe o nome de paroxítonas. Trouxe para vocês os exemplos. Lápis, estrela, janela. Lápis, a sílaba tônica é o lá. Última, penúltima. Percebam, a sílaba tônica é a penúltima. Eu conto de trás para frente. Estrela, última, penúltima. A sílaba tônica é a penúltima, o tre. Paroxítono. Janela, última, penúltima. A sílaba tônica também é penúltima. A palavra recebe o nome de paroxítono. Também lembrando que nem todas as palavras paroxítonas são acentuadas. Algumas são, outras não. E aí eu tenho as palavrinhas proparoxítonas, quando a sílaba tônica for a antepenúltima. Palavrinha mágico e vítima. Última, penúltima, antepenúltima sílaba, proparoxítona. Última, penúltima, antepenúltima sílaba, proparoxítona. Todas as palavrinhas proparoxítonas são acentuadas. Todas as palavrinhas proparoxítonas vão receber acento, ok? Agora que vocês já entenderam o conceito de oxítona, paroxítona e proparoxítona, nós vamos para as atividades no livro. Número 1 da página 42. Vocês vão ler as palavrinhas que estão no quadro A e no quadro B e vão circular somente a sílaba tônica, ou seja, a sílaba em que você fala com maior intensidade. Combinado? Depois, na letra A, tem a pergunta: em que posição se encontra a sílaba tônica de cada palavra? Dessas palavrinhas aí que você circulou a sílaba tônica, qual é a posição? A posição é a última? A posição é a penúltima ou a posição é a antepenúltima? Aí você circula. Você escreve, perdão. Na letra B, como essas palavras são classificadas quanto à posição da sílaba tônica? Foi o que eu disse. Se a sílaba tônica é a última, a palavra se chama oxítona. Se a sílaba tônica for a penúltima, a palavrinha se chama paroxítona.
E se a sílaba tônica for a antepenúltima, a sílaba tônica, a palavrinha se chama proparoxítona. Vai depender da posição da sílaba tônica, tá? Letra C. Qual a diferença entre as palavras do conjunto A e as palavras do conjunto B? Tem uma única diferença entre essas palavrinhas. Só de olhar você já consegue observar. E aí você precisa escrever. Então, o que a gente precisa entender? Nem todas as palavras oxítonas são acentuadas, porém as palavrinhas oxítonas terminadas em A ou AS, ou OS, em ou ENS e em ditongos abertos, ES, ELS ou OS, vão receber acento. O que são ditongos? Lembra comigo, ditongo é o encontro de duas vogais na mesma sílaba. É o encontro de duas vogais na mesma sílaba. Isso se chama ditongo, tá? Leia as palavras, número 2 agora. Leia as palavras e coloque o acento onde for necessário. Então, vocês vão ler as palavrinhas e colocar o acento. Qual acento? Pode ser o agudo ou o circunflexo. Se você tiver dúvida quanto ao uso do acento, você vai consultar um dicionário. Página 43, no número 1. Nós vamos falar de monossílabas átonas e monossílabos tônicos. O que são monossílabos? Primeira coisa, o que são palavras monossílabas? São palavras que possuem apenas uma sílaba. Isso são palavras monossílabas. O que são monossílabas átonas? São palavras de uma sílaba em que eu não falo com muita força, tá? Não falo com tanta intensidade. E o que são monossílabas tônicas? São palavras de apenas uma sílaba, mas que eu falo com intensidade, com força, tá bom? Então, no número 1, vocês vão nomear essas figuras, vão dar nome às figuras, né? Eu tenho 3 figuras aí, você precisa colocar o nome delas. Aí, na letra A, diz assim: que nome recebem as palavras monossílabas pronunciada fortemente? Eu acabei de dizer. Se você tem dúvida, volta o vídeo rapidinho que você vai pegar, tá? Na letra B, observe que as palavras destacadas nas frases abaixo são pronunciadas fracamente, por isso não são acentuadas, são as monossílabas átonas. Se são pronunciadas de forma fraca, de forma branda, não recebem acento, é um monossílabo átono. Já os monossílabos tônicos, eles levam acento quando terminam em A ou E, ou em ditongos abertos, el, os ou es, tá? E aí no número 1 você vai ler prestando atenção na pronúncia e vai acentuar a palavra que está destacada se for necessário, tá bom? Se for necessário você coloca o acento, se não for, não coloca. Percebam, nas palavras destacadas nós temos monossílabos átonos e tônicos, você só vai acentuar o monossílabo tônico. No número 2 você vai completar as palavrinhas com os monossílabos tônicos que estão aí nos quadrinhos, tá? E aí você completa as frases. No número 3, as monossílabas destacadas também são acentuadas. Por quê? Eu quero saber por que as palavrinhas céu e dói são acentuadas. Se você olhar a regrinha lá em cima, está dizendo que os ditongos abertos el, oi e es, ou ei, eles são acentuados. Por isso que céu e dói vão receber acento, porque são ditongos abertos, tá bom? Depois, na página 45, nós temos o emprego de L e U. O L faz som de U após uma vogal. Sempre que o L está após uma vogal, ele vai fazer somzinho de U, tá? E aí, no número 2, contorne as palavras em que a letra L tem som de U. Somente onde a letra L faz o somzinho de U. Depois, pessoal, vocês têm um texto para ler. E lá na página 48, vocês irão fazer uma pintura, né, uma tela no estilo de Tarsila do Amaral,